Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Pônei Portão e hoje aqui eu tenho um novo convidado aqui e ele fez parte assim da história do ciclismo, do atletismo da nossa cidade. Ele participou de grandes eventos aqui em nossa cidade. Ele foi um personagem chave de alguns eventos que a gente vai conhecer aqui no decorrer do programa. É o Antônio Marcos Santana da Silva. É o Marquinhos, como é conhecido, como eu vou tratar ele aqui. Tudo bom, Marquinhos? Opa, tudo bem, Carlos? É um prazer estar aqui no programa de vocês, apesar do convite ser feito muito tempo atrás, e só agora foi possível estar vindo aqui, né, para contar um pouco da minha história, que até mesmo se confunde na história do esporte de Cubatão na minha área, que era atletismo, corrida de rua, né, e ciclismo, culturismo, que é um esporte que me tornou cidadão, me deixou mais disciplinador no que eu faço, na medida pessoal que me ajudou muito bastante. Isso quero agradecer o convite da TV, Paulo, porque eu não tive oportunidade antes de vir. O convite sempre foi convidado, né? Mas eu não vou negar porque eu tive outros empecilhos para não estar vindo. Não foi a meu querer por não estar vindo, mas foi outros empecilhos que não deu para chegar aqui em outros momentos. Mas de que veio, para mim é um grande prazer ter você aqui agora. Como eu falei, o programa... eu acho ele curto, né? Então vamos tentar pincelar rapidinho um pouquinho de tudo, porque quem te conhece sabe um pouquinho da história e quem não conhece vai começar a conhecer, né? Eu acho melhor você conduzir porque é pouco tempo para muita coisa. Isso. Você passou pelo atletismo também, né? Antes de entrar no ciclismo. Passei. Conta só como é que foi essa transição do atletismo para o ciclismo. Bom, na realidade eu continuei fazendo os dois. Isso. Entendeu? Mas se destacou... Exatamente. Mas eu vi que eu gostava sempre desde criança o ciclismo. Mas eu comecei no atletismo um pouquinho já tarde, comparando na vida de atleta mesmo. Então eu comecei a correr porque eu vi na televisão, corrida de rua e tal, porque eu vi na São Silvestre correndo. De repente eu vi a equipe de Cubatão lá correndo com a camisa de Cubatão. Eu fiquei até arrepiado, nossa, não estou sozinho na situação. E foi que eu conheci a equipe de Cubatão aí, aproximadamente em 97, 98. Aí eu comecei a fazer parte da equipe também. De pedestrianismo. Exatamente. E daí já tive outros eventos na cidade, de ciclismo, eu fui conhecendo, gostando, e eu acabei participando de um evento bacana também, ajudando um outro amigo meu, pedalando direto sem parar, lá para dar apoio para ele, 3 dias direto, que é o Ricardo Arcanjo, onde começou também um histórico também bacana, e por gostar do esporte de uma maneira geral, nessa área de atletismo, ciclismo, de culturismo, então me fez com que eu aflorasse a minha infância também, foi daí que tudo começou. Aprendi a andar de bicicleta do vizinho, que nem tinha bicicleta na época. Então aprendi, aí peguei gosto, mas sempre ficou um pouquinho escondido. E quando eu fui praticar o atletismo, acabei gostando e depois com o tempo fui fazendo os dois. Só que depois eu tive que ir mais para a área de cicloturismo. Porque pedalar é bom demais, aí eu tive outras pedaladas aí que vai de quilômetro a quilômetro, né? Você chegou a participar de competições no ciclismo? Já, mas como eu vi que tinha muita gente boa, pessoas que viviam praticamente disso. E eu, por ser não só de ser de um bairro adjacente de Cubatão, um bairro carente, como a maioria dos bairros de Cubatão são, né? Mas eu tinha aquela vontade de participar, não de competir e de ganhar a prova. Mas eu tinha vontade de participar e conhecer pessoas, me espelhar em pessoas mesmo, vencedores, não só como pessoa, mas também como atleta. Então eu vi que minha colocação não era muito boa, são provas de ciclismo, participei uma vez da Copa América de Ciclismo em São Paulo, não foram boas colocações, mas foi uma experiência muito boa, gratificante para mim. Então depois eu fui participando partir um pouco mais do cicloturismo, corrida de ciclismo a longa distância, né? Sem negócio de tempo para chegar, sem esse negócio de prova, competição, mas de engajamento e de experiência. Então aí para mim foi outra noção de vida que até hoje eu guardo e futuramente quero fazer de novo alguns projetos, participar, tenho vontade ainda. E chegar lá na frente. E como é que foi? Qual a sua primeira, assim, distância longa percorrida? Você falou, hoje eu vou até... Poxa, distância longa que eu mais fui longe... não, aquelas primeiras lá. As primeiras? As primeiras, se você falou, hoje eu vou um pouquinho mais longe. As primeiras foi daqui em Iguape. Né? Daqui em Iguape. Como é que surgiu a ideia de daqui em Iguape? Porque tinha um evento que me comovia. O pessoal que começaram primeiro antes de mim, a equipe de Guarujá. Eles pedalavam aí para Iguape, mas faziam uma causa nobre. Levava mantimento, suprimento para os velhos lá, e tudo para crianças, e mantimento em cesta básica, 6 toneladas, se não me lembro, foi 5, 6 toneladas, num caminhão e uma galera até pequena no começo.
E achei aquilo bonito, falei, pô, legal, o esporte ainda fazendo bem para ajudar as pessoas com uma causa nobre. Então aí me chamou a atenção aí, porque não adianta só praticar esporte por esporte, mas que tem aquela alavanca mais, né? Exatamente, e isso que me chamou a atenção foi aquilo, de ajudar o próximo pedalando. Então isso me encheu os olhos e eu falei, não, é isso que eu quero. Aí você foi? Aí sim, eu fui uma vez com eles. Quanto tempo de viagem? Olha, brother, eu falo pra você assim, Carlinhos, que foi... Na realidade, eu fui com eles de Guarujá até Itanhaém. Aí voltei sozinho, eles continuaram sozinhos. Aí eu voltei, eles continuaram lá em grupo sozinho, eu voltei para Cubatão de volta, pedalando sozinho, depois isso foi numa sexta-feira. Aí quando foi no sábado, na quinta-feira, quando foi no sábado, eu fiz uma trilha já aqui na Late com outro grupo. Aí no domingo eu fui reencontrar com eles, eu saí daqui da Cubatão, sozinho até Iguá. Quer dizer, então eu fui sozinho quantas horas daqui? Eu gastei cerca aí, porque teve o pneu furou, a bicicleta quebrou. Então, e tem esse detalhe também. E teve uma situação que subi na Serra Pedro Toledo, a bike quebrou a corrente, e para continuar, eu estava com sapatilha, tinha que tirar o gomo da corrente e ficar na marcha pesada. Eu tive que ralar ali, socar o pedal, doendo as coxas, o joelho e continuando. Cerca aí, saí umas 9 horas da manhã de casa e cheguei lá 11h30 da manhã, saí de casa, cheguei 7h10 da noite. O pneu furou várias vezes, a bicicleta quebrou, mesmo assim eu arrumava. Só da minha casa, que era na Fabril até o Vale Verde, quebrou umas 3 vezes. Aí passou um colega, um conhecido, pô, desiste, cara, tu vai, é longe demais. Mas sabe aquela vontade, aquela ânsia de participar, de chegar lá, pô, o pessoal tá me esperando lá. Eu dei minha palavra que ia. E até uma coisa ali comigo, se der minha palavra, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que cumprir aquilo quase que eu falei. 8 horas pedalando. Exatamente. Pedalando e consertando a bicicleta. Exatamente, cara. Então, foi uma experiência, uma noção que até hoje eu não esqueço, né? E como é que você faz para consertar o... você tem o eu levo meu kit, entendeu? Porque é como você andar praticamente sem suprimento. Você vai pedalar porque também levar o suprimento você está se alimentando, beber também água também, algum tipo de refresco para você continuar pedalando, né? E a ferramenta fundamental não pode faltar, porque se quebrar, eu estou na mão. Eu paro na bike, não tem banguela para você descer, é sempre plano ou subida, né? Então, o meu percurso é esse, então eu tenho que me virar nos 30, arrumar a bicicleta, mesmo que levasse meia hora, uma hora. Bacana. A gente já vai para um pequeno intervalo, eu falei, mas continue com a gente, não saia daí, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pelo TV Polo Cubatão. E hoje um assunto bem bacana aqui com o Marquinhos, que está contando um pouquinho da história dele. E eu estou aqui numa revista da Ecovias, né, de 2004, né, tem 11 anos que aconteceu essa travessia aqui. Isso, uma das histórias, né? Foram 2.400 quilômetros que o seu Severo percorreu e você foi como anjo da guarda dele. E qual foi a cidade? Conta aqui pra gente. Foi a cidade da Bahia, Paripiranga, na divisa com Sergipe. Então, a gente foi lá na de 2004 e que foi bacana, porque a receptividade das pessoas lá foi maravilhosa, né, meu? O pessoal acompanhava até nossos treinos durante o dia, antes da partida nossa sair de lá para cá. A gente quer decidir de Cubatão em 2004, naquela época era até era aqui nos Estados Unidos, que estava em reforma 9 de abril naquela época. Mas a gente foi super acolhedor o pessoal de lá, desde o prefeito até as pessoas mais simples, cara. Então foi bacana porque no dia da nossa largada de lá, eu achei uma praça de gente, multidão para ver a nossa largada. Foi polícia, foi autoridades locais acompanhar a gente, né? Então foi uma situação maravilhosa que eu curti. Então, aqui eu não vou nem me aprofundar muito nessa história aqui, que eu vou fazer você trazer o seu Severo aqui. Vai ter história para mais de metro mesmo. Vai ser um programa só para você, seu Severo, para contar como foi essa travessia aqui. Tá combinado? Você consegue trazer o seu Severo? Consigo, combinado, porque foi um evento, aí tem vários eventos, né? E para mim foi um privilégio participar, fazer essa trajetória dessa pedalada. E também tivemos uma equipe bacana também nessa viagem, né? Todos colaboraram, todos participaram. Tivemos os contratempos, mas é normal de cada trajetória, de cada viagem, que tem pessoas que tinham seus compromissos. E eu tive a oportunidade de liderar a equipe, por ser mais novo na época também, o seu Severo na época tinha 62 anos de idade,
Tinha também lá umas duas pessoas interessantes na equipe que ajudou bastante, né, que é interessante até comentar futuramente na próxima entrevista, porque Isso aí sozinho a gente não faz nada, se não fosse equipe, né, o negócio não vai para frente. Não existe exército de um homem só, então eu fui apenas uma peça-chave também dessa equipe, juntamente com eles também. Essa travessia São Paulo-Bahia. Nossa, foi maravilhoso, cara. Você sai da BR-101, entra na BR-116, pega a 324. Deixa eu te falar, você tá mais de metro, mais de quilômetro, entendeu? Cada viagem é uma história. E para quem não sabe também, além dessa travessia São Paulo-Bahia, o Marquinho participou aqui da travessia do Oiapoque ao Chuí, que foi a que o Sartorato percorreu. Isso. Só que ninguém sabe que junto com o Sartorato foi o Marquinho também pedalando todo o percurso. E serviu também como um anjo da guarda do Sartorato, com uma equipe de apoio primordial para ele. Né? Eu diria até, como ele sabe disso, né, um cara que na época foi muito bem comentado, o cara realmente estava obstinado, treinado para fazer o que fez, né, e eu sou um documento vivo da veracidade desses fatos, dessa travessia, e tive o privilégio de fazer essa travessia, passando por vários perrengues, foi bacana, foi um aprendizado muito bacana mesmo, e saí do conforto da minha casa, né, saí até do meu emprego para poder viver essa aventura. Né? Isso também porque não foi só um esporte por esporte, foi aliado a uma causa nobre. O que me chamou a atenção participar disso aí foi isso. Eu lembro que na época era Movimento Amanhã Sem Câncer, com distribuição de folhetos, com site, com boné, camiseta, enfim, com logotipo, no carro, na bicicleta, nossas vestimentas também tinha tudo isso aí para divulgar o Brasil todo, o Movimento Amanhã Sem Câncer, todo tipo de câncer. Então tive uma boa aceitação do público local, a mídia também na época deu uma boa varredura em todo o nosso histórico, né? O Fantástico acompanhou do começo ao final, isso foi bacana, porque mostrou a cidade de Cubatão em foco, mostrou Cubatão, uma analogia, né? Que naquela época muito bem sabe que Cubatão teve uma situação diferente do que é hoje, mas foi uma situação bem positiva para Cubatão. E pessoas de Cubatão levando a história de Cubatão de outra maneira, então foi uma experiência gratificante para mim. E o Sartorato, além de um grande atleta, ele sempre foi engajado nessas causas, né, sempre tentou ajudar ao próximo, mas que nem, vamos dar os parabéns aqui para o Sartorato, que ele tem todo o mérito, mas eu queria que você contasse o seu ponto de vista da viagem, a sua travessia como ciclista, do Oiapoque ao Chuí. Bom, minha trajetória ela foi não foi contada totalmente, foi só observada, mas para mim o que foi bacana dessa trajetória minha é que uma pessoa em comum que hoje não está mais no meio da gente, vivo, né? Foi o meu pai que me incentivou também. Porque ele falou, filho, se é algo bacana, se é algo por bem, então tenho a minha bênção, pode ir. Porque antes de eu ver essa viagem, meu pai não morava justamente agora, com a minha mãe, era separado, morava em outra família, em outra cidade. Então aí eu liguei para ele, pai, para fazer isso e aqui, o que você acha? Pela questão da aproximação que eu tenho com meu pai, que é uma pessoa, um mentor também da minha vida, para sempre estar em disciplina e ajudar o próximo. Então ele falou, pode ir que eu te dou minha bênção. Então foi uma situação bacana, porque ele viu que era algo do bem, então fez com que eu participasse. Né? Então aquilo me deixou muito orgulhoso de ouvir da parte dele, que eu fiz com que participasse dessa viagem, saber das dificuldades que ia ter até certo grau, e as intempéries acontecem imprevisto, e primeiramente Deus, você e sua equipe tem que estar ciente que Deus e nós, não tem ninguém para socorrer a gente, ou para deixar mais suave a situação. Mas ali foi uma experiência que quase não tive a oportunidade de contar, aproveitando agora o espaço que está dando para mim estar falando. Uma experiência muito gratificante para mim, porque eu pude me preparar antes, teve isso também, eu me preparei 8 meses antes, pedi conta do emprego para mim poder fazer isso. Então estava tipo assim no meu coração, quero fazer isso. Larguei praticamente minha mãe, parente, não vou dizer família que eu estou solteiro até hoje em relação a isso, mas graças a Deus estou de bem, estou de boa com Deus, porque se eu tivesse família também seria complicado. Quanto tempo você ficou longe? Fiquei cerca de 4 meses e 1 dia. 2 meses foi de carro para mapear a estrada, a parte logística, fazer contato com algumas cidades, algumas pessoas, né? E também agradecer o pessoal. Não vou citar nomes porque é muita gente. Muita gente. Não dá, mas não é questão de religião. Mas a Igreja Batista como um todo deu maior força para essa viagem acontecer também.
o pessoal estava orando para que desse certo, teve contato mediante com outras pessoas dessa denominação batista que foi lá do norte a sul do Brasil. Então foi uma coisa gratificante, não planejei nada, tudo foi acontecendo, né, como se fosse uma corrente. Então isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque até então você fazer parte de um grupo de pessoas, de repente você conhece esse grupo de outro local, de outras cidades, nossa, é uma situação que não tem preço, né? Porque tudo foi assim, não foi nada tipo assim, uma coisa que eu caí de paraquedas também para essa viagem que aconteceu. E Deus me colocou na hora e no lugar certo, que houve também outros convites por parte do Alexandre Satorato para outras pessoas. As pessoas não toparam o desafio porque não tinha que ser você. Sentiram um pouco de medo da situação. Eu, na minha simplicidade e humildade que eu tive, nossa, também por indicação também, que eu quero agradecer o Claudio Lu também, que foi uma pessoa que indicou eu para ele. E também na época eu estava em ascensão porque eu estava participando de vários eventos, dando sangue por esporte mesmo de Cubatão, né? Então eu sempre fugi do esporte. Mas chegou um momento que o esporte me achou, né? Estava lá escondidinho lá. Eu fugia da escola para uma educação física e acabei fazendo parte da história, da geografia na própria pedalada mesmo, porque não era só o esporte em si, né? A parte de logística, a parte de história, geografia, né? E também uma coisa bacana, a causa nobre, que estava assim, ó, que me deixou totalmente encorajado para encarar o desafio, né? Um local que eu não conhecia nada nem ninguém, né? A não ser eu, a minha equipe, não é? Que era o Alexandre e mais outro rapaz. Estamos aqui de carro, uma Kombi improvisada, mapeando tudinho, apoio logístico. E depois a Kombi ficou vindo, acompanhando até certo grau, depois a Kombi quebrou, aí continuamos sozinhos, sem fome, carro de apoio, foi só a bicicleta acompanhando e pedalando, e o Alexandre correndo, dando suporte para ele, técnico para ele, a parte de massagem, a parte de contato também com a TV local, isso e aquilo, em relação também o que ia comer, o que ia beber, então tinha que ficar sempre ligado, para depois a gente não passar uma situação de flora intestinal e não chegar no destino comum, né, que a gente chegar. Então, é isso que eu tenho muita curiosidade de perguntar, e eu vou perguntar no próximo bloco. Tranquilo. Vamos ver se vai dar tempo de você responder a maioria das perguntas. Então a gente vai para mais um pequeno intervalo. Não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte para ter futebol em Cubatão. Eu estou aqui com o Marquinho, um grande nome aqui do esporte na nossa cidade. E ele está contando aqui as histórias dele, das travessias de ciclismo, e está aqui contando como foi do Oiapoque ao Chuí. E eu vou perguntar algumas coisas aqui. Como é que vocês lidavam, por exemplo, assadura? Não é possível que não teve assadura. Ainda mais eu, né, que pedalava, então, né? Então, isso eu estou falando do seu ponto de vista, olha, do ciclismo. eu me adaptei bem, graças a Deus. Eu usava roupa, tanto é que eu não estou vestido a caráter, mas aqui a bicicletinha aqui desse bonequinho representa um pouquinho do que eu fazia, cicloturismo, né? Tem uma roupa parecida com essa daí, do bonequinho aí. Eu não cheguei a usar hipoglós não, né? Mas eu fui treinando durante 8 meses com a roupa de ciclismo, o banco de gel, a roupa apropriada para isso, entendeu? No começo, no treino comecei a usar até hipoglós, depois não usei mais. Na viagem não usei. Então você conseguiu se adaptar legal? Me adaptei, entendeu? Mas, vou falar nada para vocês, me fez calo, sim, porque até ajudou os calos, entendeu? E mesmo com um banco de gel, com uma roupa apropriada, a gente toma certos cuidados, com a limpeza, com a higiene, que também isso conta muito. Se não se cuidar, a situação agrava, né? Já o colega meu lá, ele teve que usar o tempo todo, porque até mesmo por causa que tinha que... um ciclista raspa as pernas, podendo levar uma queda, então se machucar. Eu praticamente fui teimoso, não usei, não raspei, por questão que eu falei, não, vou fazer assim mesmo, porque não é uma prova na pista, né? É um cicloturismo. Quando é cicloturismo tem que raspar porque pode acontecer um acidente. Mas em relação à higiene é fundamental. Teve um dia aí, por exemplo, que o meu colega ele teve que, pela falha intestinal que ele teve, ele estava ficando sem água, né? Praticamente um calor de rachar de praticamente, diria aí, de 47, sensação térmica de 50 graus. Isso no estado do Amapá. A gente vê nos mapas aí, as estradas, parece que é bonita lá no mapa, mas a gente chega lá não é estrada de asfalto, é estrada de barro de chão. Então, a gente chegou um momento que a gente estava meio que ilhado. Tipo, eu pedalando, ele correndo e acabou a água. Nossa, de repente,
a garganta começou a coçar de sede. E nessa aí ele acabou pegando água de uma situação para matar a sede. Eu tive um pouco mais de paciência, esperei lá na frente para beber água de uma cachoeira mais na frente. Porque eu não sabia se ia para aquela cachoeira não. E foi que, conforme ele foi bebendo aquela água lá para matar a sede, depois, algum tempo depois, ele teve que se utilizar da situação intestinal dele, que foi umas 15 vezes. Aí deixou a situação mais complicada para mim. Fiquei preocupado, falei, poxa. E acabou atrasando. Sim, atrasando muito, né, o percurso, então, 15 vezes? Por causa dessa situação aí, tive que ficar hospedado no meio do mato e morro, com a barraca acampada. Já escureceu rápido, porque mais um pouquinho a gente chegava num arraialzinho, numa fazenda, e durante o dia a gente poderia perceber, estava bem perto já do local para a gente acampar, mais seguro. Ficamos bem, praticamente no clarão, onde fica praticamente as onças, né? Ali foi Deus protegendo a gente. Então, aprendi que a gente deve não comer qualquer coisa, tomar qualquer coisa. E mais na frente, depois desse episódio aí, a gente encontrou uma aldeia de índios, foi que, graças a Deus, esse índio trouxe pra gente uma bebida que todo mundo conhece, não vou citar aqui a marca, o nome nem nada, que todo mundo toma. Coca-Cola. Isso, pronto, uma Coca-Cola, né? Ajudou bastante, ajudou a travar a flora intestinal. Lembro que na época mesmo lá, nossa, o preço era exorbitante, né? 2003, né? E aí nós... Mas aí não foi pior, porque esse desarranjo, a desidratação veio mais rápido ainda, né? Mas eu andava na bicicleta com squeeze, andava com carbogel, andava com outros produtos também, que a gente tinha para poder recuperar rapidamente. Né? Eu diria que era mais ou menos socorros, mas era uma coisa para já não dar tempo sentir. Então aquela noite foi bom para a gente, que deu para descansar e fazer recuperação, entendeu? E ali tomar um tipo de alimentação de cuidado. Realmente, nesse dia eu perdi praticamente 1 quilo, ou praticamente meio quilo, diria assim. Mas depois foi recuperando ao longo do tempo. E nessa situação, a gente ficamos numa aldeia de índios que estavam tão sujos que a gente tomava banho no rio, tinha jacaré, e graças a Deus, os índios estavam olhando pra gente lá, e a gente ficamos bem a par, com cuidado. E no dia seguinte, seguimos viagem, fomos bem acolhidos pelos índios no Amapá. Ficamos impressionados também porque eles falam praticamente 3 idiomas, o nosso e mais 2, que é da Guiana Francesa, e o dialeto deles e o nosso português. E super bem educados, entendeu? Os caras vêem televisão, mesmo sem energia, dão uns jeitos com geradores. Nos atendeu de um jeito ali que ficou maravilha, porque tem locais que a gente não foi bem atendido, nós fomos respeitados. Então, pela causa nobre em si, isso de ser assaltado nas estradas, tem pessoas que respeitou porque nós tínhamos uma bandeira de ajudar o próximo. O movimento mais sem câncer. Então, com isso, algumas pessoas, até a gente pensando que fosse roubar, a gente assaltar, tinha pessoas do meio da família que tinham aquele problema. Então, já ficou meio assim, pô, esses caras são do bem. Né? Não são as pessoas playboy que estão aqui fazendo um evento para ser roubado. Né? Então, eu recebi isso ao longo da viagem com algum grupo de pessoas que eu achei suspeito. Então, mas graças a Deus deu tudo certo na viagem. Mas é problema, porque eu lembro que o Sartorato estava se preparando para um desafio que ele estava fazendo, que é uma quebra de recorde, e foi assaltado aqui na... Para você ver, né? É a situação... Aí acabou o projeto, ele abandonou porque desanimou. Desanima. Eu vou ser franco para você mesmo, desanima. Até que nossa pedalada que eu fiz aqui pela Baixada Santista, eu até recomendo quem for pedalar ter o máximo de cuidado, não ficar tipo catando mosca, dormindo, pedalando por prazer só. Mas pedalar com cuidado, olhar os 4 cantos ao redor de você, porque de repente pode alguém estar seguindo. Né? É inevitável ser roubado, porque você pode ficar sem a bicicleta ou mesmo estar sem a vida. Mas é que negócio. Se você é do bem, é só fazer o bem e vai entregar, tá aí a bicicleta. Se possível, dialogar, né? E pode reagir. Então, segurança em primeiro lugar. Voltando aqui para a sua viagem, que o tempo já está acabando, mas eu imagino queria perguntar que eu lembro que uma vez você falou para mim que sofreram até um ataque de enxame de abelhas no caminho, que deve ter sido... Aí foi em Ulianópolis, no estado do Pará. Eu tive uma frieza, não sei de onde que veio, mas graças a Deus estava o Alexandre Separato desesperado, eu tive que jogar a garrafinha na água nele, as abelhas atacando ele. Às vezes um monte de abelha em mim grudado, não sei como, porquê, não me picaram, só pegaram ele. E o outro colega já estava na frente com o carro lá na frente, né? E não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que foi umas 9 picadas mais ou menos. Em mim estava cheio, mas eu não fiquei desesperado, né? Mas também acho que quando elas picam a primeira, as outras vão
Atrás da... porque eu não do tinha, local da eu filmagem. fiquei batendo nelas, deixei ela, porque ela ficou presa no cabelo dos braços, dos pés, então não deixei elas à vontade, não entrei em pânico, essa foi a questão. Ele já entrou em pânico e eu fiquei preocupado com a segurança dele e assim, qualquer deslize da gente, a viagem poderia acabar ali, não só nesse episódio, mas outros episódios também. Que futuramente eu posso estar falando para vocês em breve, outra entrevista. Vai voltar aqui com o Severo. Sim, a Severo já é outra história também bacana, Isso. né? De fato que a gente viveu na estrada, né? Uma história de analogia também da cidade de Cubatão com outras cidades, foi bacana aí trazer um pouco dessa minha trajetória, porque até agradecer o convite para vocês que já faz tempo que vocês vêm me convidando, também parceiro também, que na época você ajudou bastante aí. Outros microempresários também ajudaram na Muita viagem. gente que ajudou. Nossa, foi uma coisa assim impressionante. Pessoas, a gente chegar com a cara e a coragem, vamos fazer isso, fazer aquilo, vocês topam, vocês nos ajudam. A gente praticamente não pedia, a gente oferecia algo em troca, né, que é a propaganda em si. E parte das histórias que aconteceu, não quero faltar com ninguém, mas você que está mais presente, mas outros que não devem estar assistindo futuramente isso aqui, vai ver que se não fosse a ajuda deles, nós não conseguiríamos fazer essas viagens, não, entendeu? Sem uma ajuda de quem for, não aconteceria. E se não tiver uma equipe de apoio, cabeça centrada, concentrada, disciplinada para poder fazer o que tem que ser feito, a gente vai se perder, esbarra no âmbito pessoal, esquece do profissional e da parte da disciplina também o tempo todo. Sozinho não se chega a lugar nenhum. Não tem como, né? Marquinhos, nosso programa está acabando, eu queria que você mandasse seus abraços aí. Nossa, olha, não quero faltar com ninguém, mas eu acho que quem está assistindo está vendo que a minha intenção é agradecer todo mundo pessoalmente. Isso. Alguns até consegui, depois dessa viagem, mandar para eles lá um fax, um Sedex, agradecendo as pessoas por onde eu passei lá atrás, no norte do Brasil, sul também, porque custo postais era muito caro na época, né? Mas quero agradecer a todos os patrocinadores de Cubatão, todas as pessoas que ajudaram. Se eu citar alguns aqui, posso esquecer de outros. Isso, nem cite. Entendeu? Mas às vezes a gente sabe quem ajudou mesmo, né? E agradeço de coração. E eles devem estar gostando de ver você aqui contando essa história. Eu faltei com eles nem contar essas histórias assim para todo mundo ver, mas já contei pessoalmente para outras pessoas. Mas de coração agradeço todos que ajudaram, sem exceção de nenhum, porque eu não vou citar nome de ninguém que você é injusto com o outro, não quero ser assim, mas se sinto toda a vontade, estou agradecendo todos eles, desde o pequeno ao grande empresário que ajudou, né? Então, também quero agradecer também, esse não tem nada a ver com o patrocinador, mas o Ortiz, o Neco, o Cláudio Nor, entendeu? Foi um dos caras também que emplacou nessa ideia também, que foi praticamente a equipe de apoio aqui em Cubatão. Tudo que acontecia na reportagem, nas fotos, ele postava e ia sair no jornal local de Cubatão. Naquela época também, as pessoas ajudaram também no jornal de Cubatão, impressionante aí, foi uma situação bacana. Então, desde já, deixo meu abraço forte para vocês da TV Polo, que abriu esse espaço, né, de hoje, que eu só pude vir realmente agora, mas vamos aí para frente, aí, continuar aí nessa caminhada, e tem projetos futuros aí, quem sabe, se Deus permitir, farei outras coisas com mais cautela, para divulgar aí nossa Cubatão que precisa do esporte sempre para poder ajudar os jovens. É isso aí, não pode parar, né? Tem que estar sempre ali motivando aos próximos que vem pela frente. E eu queria agradecer aqui nossos telespectadores, nosso programa vai ficando por aqui, mas não saia daí, continue na TV Polo, porque tem mais programação da cidade para vocês. Continue com a gente, fique ligado.